Assim eu apresento para todo mundo junto o nosso entrevistado, que é o Bob Wollheim, sócio e VP da CIT. Bob, seja muito bem-vindo, bom dia. Um prazer contar com a sua presença. Você me ouve, Bob? Escuto sim. Ah, que ótimo. Obrigado pelo convite. Perfeito. Bob, eu quero explicar para os nossos telespectadores, internautas, começar falando, os nossos youtubers, sobre a CIT. Né? Ela é uma multinacional brasileira que é referência em transformação digital. Você usa essa inteligência artificial para unir equipes, para melhorar a performance, a produtividade. Eu quero saber para quem é direcionado esse software, essa solução de inteligência artificial e como ela funciona na prática. Obrigado, Amanda. A CIT, como você falou, uma multinacional brasileira de capital aberto em Nova York, ou seja, é um desses exemplos, né, da força do Brasil, e eu gosto de levantar esse tópico. A gente desenvolve soluções de tecnologia e negócios, e obviamente nesse momento muito em torno de inteligência artificial. E a gente tem dois grandes olhares. Um olhar é para eficiência, né, ou seja, para coisas que você pode fazer de uma maneira muito mais eficientemente, reduzindo custos, aumentando muito as entregas, encurtando muito prazos de coisas que eram muito lentas de fazer. E, do outro lado, para experiências novas, né, para o cliente do nosso cliente, né, ter experiências novas, muito mais dinâmicas, interativas, conversacionais, quase com aquele jeito meio humano que a AI consegue trazer. Né? A gente conversa com e trabalha com 150, um pouco mais de 150 grandes clientes globais, entre eles Coca-Cola, Johnson & Johnson, Domino's, Bradesco, um grande leque de clientes que são grandes organizações que trabalham com a gente para estar à frente do tempo do seu momento tecnológico e agora, neste exato momento, à frente do tempo em inteligência artificial. Bob, e você consegue nos dar um exemplo concreto, assim, um case de sucesso da CIT, mesmo que você não cite nominalmente o cliente, mas pode dizer a qual setor ele pertence, é um banco, é uma varejista, mas assim, um case concreto, olha, a CIT apresentou essa solução e melhorou a vida do cliente de tal maneira. Tá, como você mesmo disse, a gente sempre tem esses desafios, né, de confidencialidade dos projetos que nós estamos, falando, mas nós temos redução, tentar pegar 2 exemplos. No setor financeiro, existe um legado, existe milhões de linhas de códigos que foram feitas nas últimas décadas, por grandes companhias do setor financeiro, né, e a gente tem conseguido fazer modernização disso com redução de 50%, 70%, 80% do tempo de transição, né, de um legado para uma nova plataforma e um novo código. Isso é substancial, porque são histórias que estão acumuladas ali há anos, há décadas, e essas grandes corporações têm desafios do que fazer com isso, né? Coisas feitas em COBOL, em linguagens de décadas atrás, que precisam ser transferidas para a nuvem e para novas plataformas. Temos um varejista nos Estados Unidos, por exemplo, que nós estamos redesenhando e lançando nesse momento uma nova plataforma de e-commerce que transforma a experiência do usuário, né? Do ponto de vista de experiência mesmo, do ponto de vista de agilidade, do ponto de vista de encurtar o tempo, né, entre a sua vontade de fazer um pedido e concretizar isso, tem que ter a menor fricção possível. E isso a gente está fazendo. Eu não consigo te dar, números por questões de confidencialidade, mas é significativo o que essas tecnologias de AI estão propiciando nessa área. Tem muita gente que tem medo da inteligência artificial e de como ela pode gerar desemprego ou então tornar a necessidade para determinadas funções, o desempenho de determinadas funções algo do passado, né, completamente ocioso. Sim. Tem esse risco da inteligência artificial tirar o emprego de milhões de pessoas ou simplesmente de determinadas funções deixarem de existir e quão disruptiva será a IA em comparação com outros processos transformacionais que a humanidade já viveu, como a Revolução Industrial, por exemplo?
Sim. Eu gosto de ser pragmático, Amanda. Eu acho que a resposta correta é sim. Existe sim, mas eu convido até um outro olhar, que eu já falo em um segundo, mas existe sim. Existe um conjunto de coisas que a gente acha que são muito humanas, mas que na verdade são muito repetitivas, e a AI vai fazer melhor que a gente. Acho que a gente tem que admitir isso. Eu Ô, até Bob, procuro essa como o visão. quê? Dá um exemplo, assim, de Existem. função ou de atividade que não vai mais existir porque a inteligência artificial vai fazer melhor. Nós criamos vou dar um exemplo nosso, nós criamos uma plataforma CIT Flow, para ajudar nosso processo de fazer código. Tem várias etapas do que era o antigamente escrever a linha do código, que não vão precisar existir mais. O CIT Flow faz. Então, uma profissão tradicional de ser um coder, um programador, ela se transforma, e aí é meu ponto. Qual que é meu ponto? Isso é um desafio? Sem dúvida que é um desafio, mas eu acho que o que a gente não vê é a imensidade de novas oportunidades que vão surgir com AI. Aconteceu na Revolução Industrial, aconteceu na transformação digital, a gente viu aquilo que ia mudar, mas tinha dificuldade de ver o novo, o que surge, o que a criatividade humana gera. Então, e respondendo a segunda parte da tua pergunta, eu acho que é muito mais profunda do que foi a transformação digital, semelhante ao que foi talvez a revolução industrial, semelhante ao que foi a revolução agrícola lá atrás, né, que mudou muito os rumos da civilização. Eu acho que a AI muda muito. Eu sou um otimista, eu digo aqui, respondi para você que sim, eu acho que muita coisa acaba, mas eu acho que muita coisa nova surge. E o desafio é não ficar parado, porque vai ser rápido. Comparativamente à Revolução Industrial ou a Revolução Agrícola lá de trás, foram às vezes séculos, né, dezenas de anos. Aqui nós vamos ter alguns poucos anos, então os profissionais vão precisar se readaptar rápido e recriar o seu próprio futuro rápido. Mas eu sou otimista, apesar de eu ter dito que sim, acho que muita coisa acaba, eu acho que surgem muitas mais novas. É Vamos, só vamos, questão de vamos fazer pegar essa esse transição ponto, rápido. vamos dirigir o nosso olhar Uhum, para esse ponto que você sugere, Bob, tá. das oportunidades que surgem. Né? Você pode ser mais específico? Que oportunidades que surgem? Como a inteligência artificial vai transformar, por exemplo, a nossa relação com o trabalho? Até o tempo que a gente tem livre, ocioso, a gente já percebe nas gerações mais jovens talvez esse apreço maior pelo tempo livre, pelo home office, pelo lazer. A Sim, inteligência artificial vai sim. propiciar, vai nos ajudar com isso, por exemplo, que outras oportunidades ela cria? Eu acho que sim, vamos correr o risco de ser um pouquinho futurologistas aqui, mas vamos pegar um exemplo como você pediu. Eu acho que o empreendedorismo e talvez o empreendedorismo quase individual ou de pequenos grupos, eu acho que nós vamos ter grandes empresas de sucesso de uma pessoa, 2, 3, 5, 10. Empresas globais, né, nós já temos alguns casos por aí no mundo de empresas com 10, 15 pessoas que são empresas globais que estão crescendo imensamente. A outra coisa, eu acho que você falou ali dessa coisa de novos formatos de trabalho, de home office. Eu acho que empresas serão provavelmente um agregado de vários formatos diferentes. Tem o formato tradicional, trabalho exclusivo, dedicado, terá o formato de rede, terá o formato de um grande conglomerado de pequenos empreendedores, ou seja, eu acho que a gente vai viver uma renascença, assim, uma explosão de empreendedorismo, por exemplo, além de uma explosão de 1 milhão de novas profissões, que a gente nem sabe exatamente quais elas são agora. Por isso que a gente fica meio preso ao medo, né, do que vai acabar, mas a gente tem que entender que a evolução do ser humano, da natureza, é inexorável, ela acontece. Então, em vez de ficar preso ao medo, fica focado naquilo que você pode construir do seu próprio novo futuro usando AI. E é simplesmente maravilhoso. É muito diferente, né? Até para nós, gerações que vier. A gente viveu antes sei lá, eu do celular, né? Eu era adolescente, então pré-adolescente, vai, quando Eu mais surgiu ainda. o celular, né? Já entregando a minha idade. Agora eu tenho um filho pequeno, de 5 anos. E eu sempre me Aham. pego assim às voltas com essa grande questão. Como é que eu oriento?
como é que eu encaminho essa criança, o que ele vai estudar, sobre o que ele deve gastar o tempo dele. Que conselhos você daria assim, para as novas gerações, gerações que estão surgindo agora, em termos assim, de desenvolvimento mesmo, formação profissional? Maravilhosa pergunta. Eu comecei esse assunto de filho também mais tarde, eu tenho um menino de 11, o Nico, e eu estou muito atento a isso, e eu tenho pensado muito e a minha resposta é o seguinte: a gente tem que ensinar, seja formalmente, seja com o nosso exemplo, as crianças a serem mais humanas. E o que é isso? Elas serem criativas, elas serem colaborativas, elas terem ética, elas serem empreendedoras no sentido de tocar iniciativas. Então, quanto mais a EA vem para o mundo, né, mais a gente tem que ensinar as nossas crianças as grandes habilidades humanas que, Amanda, a gente perdeu um pouco nos nossos sistemas, a gente ficou muito focado nos ofícios, naquela coisa que a gente precisa aprender, nas respostas. Se as respostas estiverem todas lá, nós temos que ensinar as crianças a fazerem perguntas, a Uhum. pensamento crítico, Exato. a, criti- a criatividade. É o inverso. A resposta já está toda lá. Então, vamos ensinar o teu filho a fazer pergunta. É isso, e eu fico imaginando exatamente isso, porque a nossa época de ensino era meio que uma decoreba, né, mas e agora as respostas estão lá, eles têm acesso a essas respostas e nem dá para dizer: "Olha, tira o celular da sala, porque eles vão fazer o trabalho com o IA". Tem um último minuto, uma última pergunta para você, Bob, que é sobre Diga. lideranças. Você tem um livro sobre esse assunto, né, orquestração, a arte dos negócios, orquestração, de lideranças. Quem são os novos líderes de hoje? Que características eles devem ter? Eu escrevi esse livro pensando justamente na complexidade e na AI e na inteligência artificial e na velocidade da transformação. Eu acho que nesse mundo tão complexo, com tantas perguntas ainda sem respostas, que na verdade nós vamos construir as respostas juntos, um líder, uma líder tem que ser um orquestrador, tem que ser orquestradora, tem que ser alguém que, como se fosse numa grande orquestra, que está regendo, que está orquestrando 1 milhão de entidades, sendo elas, agentes, sendo elas humanos, às vezes os agentes liderando, às vezes os humanos liderando, às vezes isso acontecendo em colaboração. Então é tanta complexidade que me parece que o jeito futuro, na verdade o presente de liderar, ele é mais orquestrador do que todo mundo seguir um líder inspiracional, que todo mundo faz tudo igual, e sim, cada um ter o seu papel, e esse papel ser muito fluido, ele vai mudando ao longo do tempo.